O capítulo 5º da Constituição Imperial de 1824, que tratava da regência na minoridade do imperador ou do seu impedimento, dizia o seguinte, no seu artigo 121. O imperador é menor até a idade de 18 anos completos. Artigo 122. Durante a sua minoridade, o império será governado por uma regência a qual pertencerá ao parente mais chegado do imperador, segundo a ordem da sucessão, e que seja maior de 25 anos. O artigo 123, se o imperador não tiver parente algum que reúna estas qualidades, será o império governado por uma regência permanente nomeada pela Assembleia Geral, composta de 3 membros, dos quais o mais velho em idade será o presidente. Olá a todos vocês, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal Veja Essa História. Se já está inscrito, não se esqueça de já ir curtindo o vídeo, também de compartilhar. E se é a primeira vez que está aqui, não se esqueça de fazer a sua inscrição e curtir também, convidando outras pessoas para fazerem parte desse nosso canal. Acionar o sininho das notificações para receber as novidades que nós colocamos aqui a respeito da nossa história. Nós vamos hoje falar a respeito num período transitório da história do Brasil, chamado período regencial. As duas primeiras regências, a regência trina provisória e a regência trina permanente, que não foi tão permanente assim. Se você quer saber alguma coisa a respeito disso, é só me acompanhar e veja essa história. Quando da abdicação de Dom Pedro I, em 7 de abril de 1831, a favor de seu filho, Dom Pedro de Alcântara, este contava menos de 5 anos de idade. Então, não poderia governar o país ainda, apesar de ser considerado um imperador. E pelo que nós vimos aqui, falamos, a Constituição previa a criação de uma regência. Como ele não possuía nenhum parente com aquelas qualificações previstas pela Constituição Imperial, foi determinado, então, que se escolhesse uma regência trina na Assembleia Geral. Acontece que a Assembleia do Império estava em recesso. E já existia isso naquela época. E os poucos representantes do Poder Legislativo que se encontravam na Corte do Rio de Janeiro, na capital, se reuniram às pressas e escolheram senadores que fizessem parte dessa regência até que os demais membros da Assembleia regressassem e escolhessem uma regência permanente. E essa regência provisória foi composta pelos senadores Joaquim Carneiro de Campos, Marquês de Caravelas, e Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, mais o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, que vem a ser o pai do futuro Duque de Caxias. Essa regência vai durar pouco tempo, como já diz, regência trina provisória, até que os demais membros do legislativo regressassem do recesso. Obviamente que naquela época não era tão fácil como hoje, até as notícias chegarem, as demais províncias de que o imperador havia abdicado, e eles conseguirem regressar, não era assim uma coisa tão rápida. Então essa regência vai durar de 7 de abril de 1831 a 17 de junho desse mesmo ano. Aquele mesmo dia da abdicação de Dom Pedro I, os poucos membros do Congresso da Assembleia do Império que estavam presentes no Rio de Janeiro se reuniram e elegeram essa regência para que o país não ficasse sem uma administração. Os principais atos dessa regência trina provisória foram os seguintes: cuidaram os regentes de serenarem os ânimos políticos, e isso através de uma série de outras medidas, como, por exemplo, o perdão dos crimes políticos praticados, uma anistia política. Houve a recondução ao poder daquele ministério nomeado por Dom Pedro I, lá no 5 de abril, que havia sido demitido, chamado Ministério dos Brasileiros. Todos os ministros voltaram, com exceção do ministro da Fazenda, Orlando Cavalcante, que pediu demissão.
e aprovou-se a Lei de 17 de junho de 1831, que estabelecia normas para a eleição da regência permanente, estipulando também as atribuições dos regentes. Então, vamos deixar aqui no card, se vocês perderam o vídeo, já faz algum tempo que postamos aqui, a respeito da abdicação de Dom Pedro I, para que se interem desse assunto, antes de continuarmos aqui. Interessante foi que, a partir dessa regência trina provisória, é que se formaram os primeiros partidos políticos propriamente ditos do país. Não existiam partidos políticos, como nós entendemos hoje. Aquela questão do Partido Brasileiro, que foi a favor da nossa independência, e um partido português teria sido contra, não era um partido como nós entendemos hoje em dia. Os primeiros partidos realmente vão surgir aqui. 3 grupos, chamados moderados ou chimangos, que queriam a pacificação imediata do país. Os principais líderes desse partido eram o padre Antônio Diogo Feijó, que depois vai ser nomeado ministro da Justiça, regência trina permanente, e ele próprio depois será o primeiro regente uno. E Evaristo da Veiga, do jornal Aurora Fluminense. O segundo partido, chamado de Exaltados ou Farroupilhas, ou também Jurujubas, que desejavam maior liberdade política para as províncias do Império. Esse detalhe vai ser o ponto de discussão política durante todo o período até o final do Segundo Reinado. Entre eles, esse grupo dos Exaltados, encontravam-se alguns elementos até favoráveis já à implantação de uma república. Destacando-se aqui, membros mais atuantes, o Major Miguel de Frias e Vasconcelos e Luiz Augusto Meio, do jornal A Malagueta. Notem, sempre tem um representante da imprensa fazendo parte desses partidos políticos. E um terceiro partido, que teve uma duração muito curta, interessantíssimo, chamado dos restauradores ou caramurus. Queriam a restauração de quê? De Dom Pedro I no trono. Queriam que ele regressasse ao Brasil. O que nunca aconteceu. Dom Pedro I volta para Portugal em 1831 e lá ele entra em choque com o irmão a fim de defender os direitos da filha, Dona Maria da Glória, como rainha de Portugal. E essa luta se estendeu durante um tempo. E quando terminou a guerra, Dom Pedro já estava seriamente adoecido, vindo a falecer. Tempo depois, o partido dos restauradores, com isso, deixa de existir. Entre os seus principais membros estavam os irmãos Andrada, José Bonifácio principalmente, e Davi da Fonseca Pinto, do jornal O Caramuru, daí o outro nome desse partido. Após o período regencial, só o moderado que vai continuar existindo, subdividido nos 2 grandes partidos do Segundo Reinado, liberal e conservador, que veremos mais adiante. Então, foi isso que deu início aos primeiros partidos políticos no país. Retornados, deputados e senadores do período de recesso reúnem-se e escolhem, naquele mesmo ano de 1831, uma regência trina permanente, que não foi tão permanente assim. Ela vai até 1835. Faziam parte dessa regência o mesmo brigadeiro, Francisco de Lima e Silva, é o único que permaneceu, e os deputados José da Costa Carvalho, Marquês de Monte Alegre, e João Braulio Muniz. Foram pouco mais de 4 anos de grandes agitações no país. No Rio de Janeiro eram constantes as brigas entre os partidos políticos, e nas províncias surgiam movimentos pedindo maiores liberdades administrativas, maior autonomia para as províncias, uma vez que o governo regente centralizava em suas mãos praticamente toda a autoridade. O Brasil era um Estado unitário, na Constituição de 1824. Não haviam poderes nas províncias, nos atuais estados. O poder era só o poder central. E numa tentativa de controlar isso, foi escolhido como ministro da Justiça, cargo importantíssimo, quem tinha realmente grandes poderes nas mãos, o padre Diogo Antônio Feijó, que, com grande energia, conseguiu dominar vários motins, entre os quais, comandado pelo próprio Major Miguel de Frias e Vasconcelos, 2 líderes lá, 2 exaltados. Foi um período conturbado, período regencial. Nós vamos falar em outro vídeo sobre as grandes revoltas que
explodiram nas províncias do Império. Merece um vídeo à parte. Cabanagem, Sabinada, a Balaiada e a Farroupilha, entre outros. Mas essa regência trina permanente tomou algumas medidas importantes, como, por exemplo, a criação da Guarda Nacional, idealizada pelo padre Feijó, que vai ter um papel importantíssimo na política do segundo reinado. Vamos tratar dela também à parte. Também declarou livres todos os escravos que chegassem ao Brasil. Mas essa lei não teve efeitos duradouros. Não durou quase nada. Reorganizou as academias médico-cirúrgicas do Rio e da Bahia. E, principalmente, ao final já da sua administração, baixou o ato adicional de 12 de agosto de 1834. Foi a medida mais importante da regência trina permanente. Por esse ato adicional, mudanças importantíssimas ocorreriam no país, modificando parte da Constituição Imperial nos seguintes pontos. A regência deixaria de ser trina, passando a ser una. Criaram-se nas províncias as assembleias legislativas, assembleias provinciais, que dariam maiores poderes políticos a cada província. O Rio de Janeiro passou a ser efetivamente a sede do Império, agora com a designação de município neutro, e extinguiu-se o Conselho de Estado, que existia para assessorar o imperador, e estava ainda em pleno exercício dos seus poderes. Além disso, estabeleceu que a duração do mandato do regente seria de 4 anos. E essa regência deixou uma marca importante, que foi em relação ao desejo dos liberais moderados de dar maior autonomia às províncias, seguindo-se depois da regência una do padre Diogo Antônio Feijó, mesmo cunho liberal. Quando o padre Feijó abdicou, os conservadores chegam ao poder e muita coisa vai mudar. Mas isso já é um assunto para o próximo vídeo. Nesse período, veremos ainda em outros vídeos as revoltas provinciais e as regências unas do padre Feijó e de Pedro de Araújo Lima, até o chamado golpe da maioridade, que levou Dom Pedro II ao trono antes dos 18 anos. Veremos isso mais adiante. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de comentar aqui o que acharam a respeito. Coloquem, inclusive, o que já conheciam a respeito desse período, que foi realmente muito conturbado na história do país. Não deixem de se inscrever no canal, se não estão inscritos ainda, de curtir o vídeo e até o próximo.